Já estou há alguns dias assim, meio. Mas estava pior, já estou melhor, graças a Deus. Bom, vamos à palavra de Deus, é sempre muito temeroso, né, trazer a palavra, a gente fica, por mais que a gente traga, às vezes, constantemente, a gente quando vem aqui, cada dia é um desafio, né, porque a gente não está falando de nós mesmos, a gente está falando de Deus. Isso traz uma responsabilidade e, ao mesmo tempo, um temor de lidar com uma coisa que não é minha e tentar deixar, né, de lado todos os meus achismos, todas as minhas próprias conclusões e tentar trazer aquilo que Deus, de alguma forma, me trouxe para que isso possa vir falar com a gente. Toda vez que a gente vem pregar é esse desafio, né? Mas essa oração, eu gosto muito quando o Márcio ele ora, quando ele fala mais, como é que é? Mais do Senhor e menos de mim, né? Ele sempre repete isso, eu acho isso muito importante, porque às vezes a gente corre o risco de, em algum momento, a gente achar que nós somos mais do que ele, ou de a gente se colocar de alguma posição que não seria a posição certa. Então essa é a minha oração, Senhor, que seja feita a sua vontade, menos de mim e mais de ti, que a palavra do Senhor seja ministrada não conforme eu preparei, ou não conforme eu escrevi, mas conforme o Senhor preparou, conforme o Senhor planejou, Pai. Que os nossos corações e as nossas mentes estejam realmente prestando atenção naquilo que o Senhor tem para falar, Pai. E se algo que o Senhor falar não se aplicar imediatamente, a sua palavra é viva e eficaz para nos mostrar o momento certo de aplicar aquilo que nós ouvimos. E que assim nós possamos crescer em Cristo. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, Lula. Só vou colocar aqui do lado. Eu deixei uma aguinha meio quente aqui também para me ajudar. Várias vezes eu trouxe algumas palavras e a Tati, a Juliane, o Márcio, alguns pastores convidados, e às vezes a gente escuta uma palavra e fala, nossa, eu nunca vi isso, nunca, né, que esse insight, um insight diferente, uma palavra que eu não conhecia, né, e já tiveram vários exemplos disso, várias vezes, né, onde a gente escutou uma pregação e a gente fala, nossa, isso daí eu nunca tinha ouvido falar. Agora, quando a gente traz uma palavra que a gente sempre ouviu falar, nossa, aí é um desafio. Porque aí a gente fala, como que eu vou falar uma palavra que todo mundo conhece, todo mundo já ouviu isso várias e várias vezes, e o que isso vai me trazer de novo? O que isso pode realmente me dar de mudança? Aí eu perguntei isso para a Tatiane, né? Falei, Tati, e aí, né? O que isso pode acontecer, né? Como é que a gente pode abordar? Falei assim, olha, às vezes é importante a gente se relembrar de certas coisas, né? Eu tinha um chefe que ele falava assim, do básico, né? Ele fala assim, o básico, a gente esquece o básico. Então, vamos falar sempre do básico, vamos voltar às vezes para o básico, né? E hoje eu quero falar em Marcos, capítulo 4, do versículo 35 em diante. E talvez é uma mensagem que eu acho pouco provável que alguém nunca ouviu sobre ela. Talvez em alguma música, talvez em algum louvor, ou em alguma história, alguém contando. E o título é bem trivial, seria Quando o Vento Não Para. Quando o vento não para. O vento continua, quando o vento não para, né? Marcos, capítulo 4, no versículo 35 em diante. Quando o vento não para é porque às vezes nós estamos numa tempestade. Nós estamos num momento onde o vento está forte, onde as situações elas estão fora do nosso controle. E a tempestade não é sobre que Jesus vai resolver tudo. É sobre ele que Jesus ele está no meio de tudo. Então, mesmo na tempestade, Jesus está no meio de tudo. Às vezes a nossa fé ela parece sem respostas. Às vezes as situações que a gente vive parece que não tem uma mensagem divina, não vem algo que dá um estalo e fala, nossa, isso daí é uma mensagem de Deus e tal. Acho que até o Márcio comentou um pouco isso na pregação passada. Mas
como é a nossa postura quando essas coisas acontecem? Todos nós temos histórias e gostamos quando nós escutamos aquelas histórias maravilhosas, sabe? Quando aqueles milagres, aquelas portas abertas ocorrem, ou aquilo que você tanto orava acontece, né? Os problemas desaparecem. Isso é muito bom, isso nos motiva, nos dá força, né? Mas e quando nada disso acontece? E quando aquela esperança daquela pessoa que você imaginava, eu depositava um futuro com aquela pessoa, tudo desaba? Um casamento, um namoro, um trabalho, um relacionamento de amizade, ou alguém da família que te decepcionou, que você nunca imaginava, ou alguma situação da sua vida que mudou, algum cenário que mudou. E quando a resposta não vem, você ora e a resposta não vem. Quando a tempestade não se acalma. E esse texto de Marcos, que a gente vai ler já em um minuto, não é apenas sobre um milagre, ele é sobre quem Jesus é quando tudo parece fora de controle. Tudo parece fora de controle. Às vezes a nossa vida, ela vira de cabeça para baixo. E tudo parece fora de controle. Ele não está nos ensinando que a gente só precisa crer que tudo vai passar, mas que vale a pena a gente crer, mesmo que nada mude. Pode ser que as coisas passem, pode ser que leve anos, mas você precisa ter a certeza de que vale a pena crer nele, independente do que aconteça. Seguir Jesus não impede que aconteça a tempestade. E é aí que eu quero que a gente comece a ler, no versículo 36, onde diz o seguinte: deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Vamos só parar aqui um pouquinho. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também acompanhavam. Tem alguma outra versão aqui que fala que Jesus falou para eles irem ao barco e os discípulos o seguiram, e os discípulos o acompanharam? Tem alguém com uma versão parecida como essa? Tem algumas versões que ela fala isso. Ela diz que Jesus, então, levou os discípulos para o barco. E os discípulos foram juntos. E aí isso já nos mostra que existe um certo padrão aqui. Se você é discípulo de Jesus, se você realmente segue Jesus, você não fala assim, olha, eu vou para o barco, você toma uma decisão da sua vida, aí você fala assim, olha, eu vou fazer isso. Quando eu chegar lá, eu te convido para você vir. Eu vou tomar essa decisão, e aí depois que eu tomar essa decisão, Jesus, aí vem comigo. Porque acho que a ordem ela está errada, né? A ordem está errada. E de novo eu quero fazer uma menção à pregação que o Marcos colocou na semana passada. Ele falou isso. Quando nós vamos tomar uma decisão, a gente tem orado para tomar aquela decisão? Você tem prestado atenção naquilo que você pediu para Deus? Você colocou para Deus? Ore em todas as coisas, ore para todas as coisas. Porque aqui ele estava justamente dando mais essa ênfase. Havia uma situação onde Jesus acabou de pregar, onde ele falou, faz uma pregação de parábolas, uma pregação enorme, e aí Jesus fala assim, olha, eu vou para o outro lado e vocês vão comigo. Então os discípulos, eles não paravam assim, peraí Jesus, vamos fazer tal coisa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eles simplesmente foram. Eles simplesmente foram. Porque existe uma diferença entre aqueles que seguem a Jesus ou aqueles que querem caminhar pelas suas próprias pernas. Se você quer caminhar com as suas próprias pernas, faz isso, vai, chega lá, toma a sua decisão, começa aquilo que você não começou antes, e aí quando você chegar lá, quando tudo estiver lá, estando certo ou estando errado, aí você chama Jesus. Tudo bem. Se deu tudo certo, mérito seu. Se deu tudo errado, aí chama Jesus. Porque Jesus aqui, ele está indo para um lugar e os apóstolos estavam indo com ele. No versículo seguinte, diz o seguinte: levantando-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que começou a encher de água. Naquele momento, os discípulos não sabiam o que ia acontecer. Eles estavam obedecendo a Jesus, mas mesmo assim veio uma tempestade. Então, às vezes, você tomou a sua decisão, você fez certinho, você orou,
você buscou a Deus, você fez o que você precisava fazer, jejuou, teve um momento de intimidade com Deus e tudo mais, mas aí vem a tempestade. Você fala assim, peraí, não, quem que eu estou seguindo? Eu entrei nesse barco com quem? Quem que... Não estou entendendo. Eu orei, eu falei com Deus, e Deus falou comigo, e Ele está comigo, e eu estou em paz. E vem uma tempestade. Seguir Jesus não é um caminho de conforto, é um caminho de cruz. A fé não é a ausência de problemas, é a certeza da presença de Jesus no meio dos problemas. Às vezes a gente confunde obediência com uma resposta que precisa vir imediata. Não, eu obedeci a Deus, então tem que acontecer isso daí. Não, eu orei e tá tudo certo, então tem que acontecer isso aqui ou aquilo lá. Mas a verdade, irmãos, é que a gente não encontra muito disso na Bíblia. A gente vê grandes heróis da fé, Moisés, Davi, Paulo, vários, que enfrentam ventos e ondas, mesmo estando no centro da vontade de Deus. Acho que é o que mais tem, né? É o que mais tem exemplos de pessoas comuns, como nós, não pessoas perfeitas que flutuam, saem andando e são protegidos com uma redoma, porque são crentes e nada acontece. A gente vê o contrário, a gente vê pessoas que seguem e permanecem na vontade de Deus, mesmo diante dos problemas. Bom, vocês sabem, eu fui desligado de uma empresa em novembro do ano passado, e nesse período todo eu fiz um monte de entrevistas. E até hoje não voltei para a minha posição. Mas eu estava obedecendo, estudando, buscando a Deus, está tudo bem. Mesmo assim, as portas não se abriram. Mas isso me ensina que a presença de Deus não significa a ausência de tempestade. Porque não é o que eu quero, é o que Ele quer. Se você está na vontade de Deus, as coisas vão acontecer na sua vida do jeito que tem que acontecer. Isso é um trabalhar em mim, é um trabalhar em cada um de nós. Não é algo que eu estou falando aqui exclusivo, não é só esse exemplo que se aplica. Sempre que você pediu alguma coisa, você queria passar numa prova, você queria fazer algo, você queria trabalhar numa área, você queria ter comprado aquela casa e não deu certo, mas você continua fazendo o que tem que ser feito. Você não tem que parar de fazer o que tem que ser feito, porque os resultados não acontecem como você achava que deveria acontecer. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então essa é uma passagem de João que reforça que a gente tem que entender que as aflições, os medos vão acontecer. Mas o ânimo, aquilo que nos deixa falar, não, eu tenho um ânimo bom porque eu sei quem está comigo. Às vezes Jesus, ele não está ali para acalmar o vento. Ele está ali para acalmar o nosso coração. Para acalmar o discípulo. Porque se você foi com ele no barco, você é discípulo. A gente está falando aqui para pessoas que sabem quem é Jesus. Ninguém aqui nunca ouviu falar desse nome Jesus. Então você tomou uma decisão, você caminhou com ele, você sabe quem é Jesus. E aí então, no versículo 38, Jesus estava na popa, né? Sempre eu falei polpa. Estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importas se morrermos? Primeiro, para pensar aqui uma coisa. Jesus, onde ele estava? No barco, certo? Mas ele não estava no barco, ele estava num lugar do barco. Que lugar era esse? No porão? Ele estava lá em cima, naquele negócio de pirata lá, lembra? Onde vê lá a terra à vista? Onde ele estava? Ele estava na polpa. E a hora que eu li isso, eu falei, o que é polpa mesmo? Eu não lembrava o que era polpa. Aí eu joguei lá no Google, lá, vi uma fotinho de polpa e proa. Polpa é a parte de trás do barco. É onde tem um motor. E a proa é a ponta do barco. Então, quando você está na ponta do barco, você está no negócio, o barco ele vai fazendo assim. E você, né, você vai caindo. Quando a ponta do barco é aquela que corta a água. A ponta do barco, quando o marinheiro está olhando o barco ali, ele não tem uma ilha, ele está no meio do nada, tem um horizonte, você não vê nada, Então, a única forma que você sabe, você se orienta para saber se você está indo para o caminho, se está dando volta, se está girando, você tem que olhar para a ponta do barco, e aí você, eu sou, né, um excelente marinheiro,
sei lá, marinheiro. Mas isso é meio óbvio, né? Eu não tô aqui, não tem muito... Né? Você tá ali no barco, você olha na ponta, e aí a ponta, ela te aponta o destino. Já lá atrás é o motor. Lá atrás é onde ele vai te dar a força. Lá atrás é onde o barco, se ele mexer ali, o barco vai mudar. É onde a gente tem a direção do barco, é atrás. Aonde Jesus estava. Na frente, ele estava atrás. O destino, gente, as decisões, a gente que toma. O destino da sua vida é você que vai tomar. Você que vai tomar suas decisões. Jesus, ele falou assim, vamos para o barco, os discípulos. Aí um levantou a mão e disse, não, estou cansado, estou com fome, eu vou ficar. Vai indo vocês. É uma decisão. Alguém poderia ter tomado essa decisão. Mas nenhum discípulo fez isso. Ele falou, não, vamos para o barco. Você aponta o destino que você quiser. Agora, se você tem a convicção de que quem está no barco, quem está controlando a direção da sua vida, é Deus, então você sabe que se você está na ponta, você vai olhar lá para trás e falar assim, para onde a gente vai? É para lá? Ah, beleza, então vamos. Porque você não tem controle, você está dando o controle para quem está na direção. Se você não dá controle para quem está na direção, você vai para qualquer lugar. Tira Jesus lá, tira do barco da sua vida, deixa sem ninguém ali naquele motor que fica... E aí você vai no mar, para lá para todo lado. É assim a nossa vida quando a gente não ora a Deus e a gente tá tudo bem, vamos viver e vai acontecer o que acontecer. Aí quando chegar em algum lugar, no meio do nada, ou numa ilha deserta, e fala, Deus, onde eu estou? Por que aconteceu isso comigo? Deus, não era isso que eu queria. Mas quem está guiando? Para quem você está pedindo? O que você está fazendo na sua vida? Né? Jesus, ele não estava fora do barco, nem no canto esquecido, ele estava no lugar do comando. Só que ele estava dormindo. Mas mesmo assim, ele estava no controle da direção. E aí os desesperados, a gente, mas espera aí, eu tô no meio, eu vou morrer. Eu tô numa situação terrível. Eu tô aqui desde novembro desempregado, Deus. Aí eu consigo um emprego, Deus. Nunca tá bom. A gente nunca acha que tá bom. A gente sempre acha que a gente reclama de tudo. Eu tô falando pra mim. Eu não sei vocês, mas às vezes eu me pego reclamando de tudo. Ah, mas nossa, hoje o dia tá tão frio. Ah, mas nossa, eu recebi tão pouco. Pagou todas as contas. Tá reclamando do quê? Não, mas eu queria ter comido aquela minha picanha de tofu. E aí veio aquela outra. Não. Sei que vocês estão com essa vontade de comer a picanha de tofu. Eu sei disso. Márcio Gaúcho. Não vê a hora. Mas a pergunta é, a gente reclama de tudo. Por quê? A gente reclama de tudo. Sabe? E aí, no versículo seguinte, diz o seguinte, ele se levantou, repreendeu o vento e disse desculpa, ao lago, aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Antes de acalmar o vento, ele quer acalmar o nosso coração. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao lago, aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Quando os discípulos falaram para ele assim, mas eu vou morrer, eu vou fazer isso, eu vou aquilo, ele não respondeu para eles. Você não vai morrer, para, não seja infantil, para de ficar se preocupando com isso, sobre o seu futuro, para. Deus, ele vai lá, ele acorda, e eles dizem, aquiete-se, acalme-se. Acabou. Acontece que a gente espera de Deus uma resposta audível. Às vezes a gente fala, Deus, se você... Além do problema acabar, eu preciso de um sinal. Mas me dá mais. Eu preciso de mais. Como eu compartilhei no grupo essa semana,
Eu fiquei afastado por uns dias da empresa e falei, não, é um sinal. É um sinal. Vou ficar em casa, ganhando dinheiro, vou continuar nas minhas entrevistas, vou estudando, vou... Aí, de repente, começou a vir entrevista, né, Isabel? Era entrevista atrás de entrevista. Fiz, acho que umas 12 entrevistas. Nossa, gente, que testemunho perfeito. Não vejo a hora de chegar na igreja de contar. Fiquei em casa, Deus me deixou tranquilo. E aí eu fiquei tranquilão em casa. E aí veio as entrevistas e eu passei, voltei no emprego. Gente, olha, tô indo lá para fazer, vou pilotar helicóptero agora, quero o que eu quero fazer e tal. Tá tudo certo, testemunho maravilhoso. Deus, ele quer tratar o nosso coração primeiro. Se a gente não se deixar o nosso coração primeiro, eu estou batendo, a gente vai ficar ainda que nem os discípulos. Mas eu vou morrer. Deus, ele queria mudar a situação dos discípulos antes. Ele queria que os discípulos prestassem atenção com quem eles estavam. Talvez a doença não vá embora, talvez aquele emprego pode ser que demore, o emprego que você acha que você quer, talvez aquela perda que você teve nunca mais seja revertida. Um parente, um amigo, uma amizade, né, uma situação, alguém que você tanto amava que foi embora. Mas Cristo continua sendo suficiente. Filipenses 4 diz, não andem ansiosos por coisa alguma. E ele conclui dizendo que a paz de Deus guardará o coração e a mente de vocês. Em outras versões, que excede todo entendimento. Faz algum sentido você estar no meio de uma tempestade num barco e você começar a cantar lá e sei lá, um desses louvores e começar... Teoricamente não faz. Não é fácil a gente se colocar nessa postura. O Márcio falou na pregação passada, adore a Deus mesmo nos problemas. Você tem feito isso? Ou você vem culto a mais culto, a gente fala, o Márcio fala, a Tati fala, a gente fala, Deus fala com você na sua casa, quando você lê a Bíblia, quando você escuta o louvor da vitória, da promessa, da guerra, da esperança, do reteté, e você não toma posse daquela palavra, você não entende. Vai dar tudo certo. E o que é dar tudo certo? É Deus estar no barco. Isso é dar certo. Não é aonde você vai chegar com esse barco. Não importa. Não importa. Onde você quer ir? Você não tem controle da sua vida. Fala para as suas células agora, pare células. Fala para o seu fluxo sanguíneo, pare. Você não consegue nem controlar você mesmo, quanto mais o seu futuro. Agora, o destino, você decide. Quem você quer que esteja no barco? Quem você quer que esteja na popa? Controlando o destino. Para você olhar para trás. Esse lado tá certo? Tá, então vamos. Continua aqui, tá tudo certo. Talvez Deus não mude o cenário agora. Porque Ele quer mudar você primeiro. A fé verdadeira não nasce quando tudo dá certo, mas quando você consegue descansar, mesmo sem entender nada. O verdadeiro milagre não é o mar parar, mas é você reconhecer quem está no seu barco. Gente, essa passagem é uma passagem simples, é básico, mas a gente precisa lembrar isso sempre. No versículo seguinte, então, perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? No versículo seguinte, eles estavam grandemente apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é esse que até o vento e o mar obedecem? O maior milagre não foi o mar ficar calmo. Foi Deus se revelar para aqueles discípulos ali quem Ele era. Aquelas ondas, aquele cenário todo, era como se eles estivessem numa EBD, uma escola bíblica dominical. E Deus te ensinando. Porque aquela tempestade virou praticamente uma sala de aula ali para eles. Porque se eles tivessem entrado ali naquele barco e nada tivesse acontecido, eles não iam ter entendido o que é estar com Deus, mesmo diante dos problemas, mesmo diante das dificuldades. A tempestade, ela não foi uma dificuldade apenas, ela foi uma ferramenta que Deus acabou usando para ensinar a nós,
para ensinar aqueles que seguem a Deus. O mar foi apenas uma etapa, assim como nós temos as nossas etapas na nossa vida, os nossos problemas. Às vezes a gente acha que nós estamos decepcionados, né, com alguma coisa que não deu certo como a gente queria. E essa decepção, ela deixa a gente meio desorientado. Mas se você coloca Jesus no barco, você está dizendo para Deus, olha, por mais que eu esteja numa situação, eu vou estar no caminho contigo, independente do que aconteça. 2 Coríntios diz, a minha graça te basta. A tempestade nos obriga a olhar para Deus, não para nós mesmos. Não adianta. Você não vai conseguir pegar um remo ali no meio da tempestade, você não vai fazer as ondas pararem. Não tem o que fazer. Sabe? Eu passei uma situação muito, muito difícil com a Tati há muitos anos atrás, com relação à doença dela. Não tinha o que fazer. Eu não tinha o que fazer, eu não tinha... Você vê a pessoa, né? Não é fácil você ver a pessoa que você ama passando por dificuldade. Todo mundo aqui sabe, todo mundo tem situações assim. Você não consegue, você não tem que ser, sei lá, toma esse remédio, você tenta fazer massagem, você ora. Mas a tempestade, ela nos obriga a olhar para Deus. Não para nós mesmos, porque não é o que você tem que fazer, é em quem você confia. O milagre não é você sair da dor. É descobrir que ele nunca saiu do seu lado. Nunca. Nunca saiu do seu lado. E para analisar. Para olhar. Mesmo com os piores momentos da sua vida, mesmo os dias mais difíceis, olha para trás. Os dias mais terríveis, você sabia que Deus estava com você. Sempre tinha um escape. Sempre tinha um escape. Se um dia você estava com alguém assaltando você e aí o cara, sei lá, apertou a arma e não saiu a bala. Se aconteceu alguma coisa que não era da sua vontade, Deus nunca deixou de estar no controle. Nunca. E se o vento não parar? E se o vento não parar? O que você vai fazer? A pergunta não é quando que o mar vai se acalmar. A pergunta é quem está no barco com você. Se a doença não for curada, ele ainda é suficiente para você? Para pensar nisso. Se a porta não se abrir, ele ainda é digno de adoração, de louvor? Se a vida não sair como você planejou, ele ainda é bom? Ou ele é mau? Porque não aconteceu o que você queria. Ele continua sendo o mesmo Deus. Ele continua sendo ele. Mesmo quando tudo parece dar errado. Sabe o que a gente precisa mudar nas nossas orações? Orar por mais presença de Deus. Orar por Jesus. Fica na polpa comigo. Fica ali, controlando ali atrás. Tudo que onde eu for, eu tenho que ter certeza que eu estou indo para o lugar onde o Senhor está me guiando. Eu acho que a gente tem que aprender a orar para que Deus dê paz antes do milagre. Se você começar a orar pedindo paz antes do milagre, fé antes da resposta, e intimidade com Ele, mesmo no meio da tempestade, mesmo nos dias mais difíceis. Talvez se você orasse assim, Senhor, mesmo que o vento não pare, mesmo que o mar não se acalme, mesmo que eu não entenda o seu caminho, eu escolho confiar. Porque a minha esperança não está nos melhores momentos da minha vida, não está na bonança, está no Senhor. Do vento, no Senhor do mar, no Senhor da tempestade, no Senhor do sol. Uma vez eu peguei um avião e estava uma chuva terrível, uma tempestade terrível. E aí o piloto falando, estou aguardando um pouco a tempestade passar para a gente poder decolar e tal. E ficou na pista.
Aí ele falou assim, olha, nós vamos decolar, fiquem tranquilos, está tudo certo. E logo, logo vocês vão ver um sol lindo, maravilhoso. Acima dessas nuvens, a coisa está estonteante. Preparem as câmeras e comecem a filmar lá em cima, que o dia está lindo. Estava um dia horrível, uma chuva, escuro, tudo, sabe? Aí ele decolou, estava indo para o Rio de Janeiro. Aí ele decolou lá em Congonhas, passou aquelas nuvens, não dava para ver nada, uma turbulência, porque no meio das nuvens o avião começa a fazer assim. A hora que ele passou, aquela turbulência assim, que alguém falando assim do lado. Gente, sem brincadeira, aquele tapete de nuvem, não tinha uma nuvem em cima, um sol lindo, maravilhoso. E a viagem inteira foi assim. A hora que a gente chegou no Rio de Janeiro, chuva, frio. Aí eu pousei e fiquei pensando assim, é a perspectiva. Qual a perspectiva que eu estou tendo? Dessa perspectiva limitada ou de uma perspectiva maior? E eu sempre guardei isso comigo, porque às vezes quando a gente passa por situações, eu me coloco nesse cenário. Assim, acima de mim tem um sol maravilhoso, tem um Deus que está controlando tudo, tem um universo que está controlando tudo e a minha visão é limitada. A nossa fé remove todas as tempestades. A fé, ela nos sustenta quando nenhuma dessas tempestades vão embora. Você precisa criar o seu alicerce na fé. Busque primeiro a Deus. E lembre-se que o nosso maior testemunho não é depois de 3 semanas em casa, depois de receber salário, 3 semanas, procurar um monte de emprego e vir aqui e falar, gente, o maior testemunho é Deus está comigo e eu estou em paz. Mas é dizer também que Ele permaneceu comigo quando eu achei que eu ia afundar. A gente tem que mudar a nossa perspectiva, mudar o nosso ponto de vista. Entender que Deus é Deus e Ele não muda e nunca mudou. Quando os discípulos entraram naquele barco, eles não sabiam para onde eles estavam indo. Sabiam que era para outro lado, mas não sabiam exatamente onde ia pousar. Não sabia se aquilo ali ia acontecer alguma coisa. Mas mesmo assim eles foram. Ninguém perguntou, ei, para onde a gente vai? Eles confiaram. Mas qual o problema de perguntar aonde a gente vai? Não tem problema nenhum. Só pergunta para a pessoa certa. Pergunta para Deus. Pergunta para Jesus. Não pergunte para você mesmo. Para onde eu vou? Nossa, eu estou sentindo que eu tenho que ir para lá. Porque lá é tão gostoso, tão confortável. Gente, cadê? Pode colocar aquele louvor ali que foi separado especialmente para esse momento. Na verdade, não. É um louvor que a gente acabou de cantar. Porque, na verdade, o que importa não é as situações externas, é como a gente está reagindo ao que está acontecendo. Como que a gente está reagindo às situações que estão acontecendo na nossa vida. Pare para pensar. Cadê o grupo de louvor? Podia vir aqui? Gostaria de pedir para a gente louvar junto com vocês aqui na frente. A Paty está lá com as crianças. Põe a letra aí para a gente, viu? Não tem problema que já começou o louvor. A gente pode começar de onde estiver. Vamos ver onde está. E este é o meu Pai. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti.
melhor para todo mundo. Então vai ser um sábado. No dia a gente vai fazer como a gente sempre fez. Quem sentir no coração de ofertar, tudo que a gente receber de oferta nesse dia, a gente vai ofertar na vida deles, tá? Então, ninguém é obrigado, não tem valor estipulado. Se você sentir no coração e quiser abençoar um pastor que faz um trabalho missionário, o que a gente arrecadar no sábado, no outro, né? No outro sábado, no dia 18, a gente vai ofertar na vida deles. E eu achei muito, muito bonitinho da parte deles. Assim, a gente quer conhecer mais de vocês, mais da cidade. E ele ainda fez uma brincadeirinha, falou assim, avisa o povo aí que a gente vai mudar para o interior da Inglaterra. Então foi legal, achei bem bacana. Então, estejam aqui, eu acho que vai ser uma bênção. É legal também a gente compartilhar com outros irmãos do Brasil que estão também vendo o que é a Inglaterra mais de perto. Eu acho que vai ser uma bênção. Às 7, né? A gente acredita que vai ser das 7 às 9, a gente confirma tudo no grupo, mas provavelmente das 7 da noite às 9, porque não pode aqui até muito tarde, e provavelmente a gente já vai ter que levar ele de volta para Londres depois do. Tá bom? No domingo não vai ter, não é isso? Aí a gente vai substituir, né? Aí a gente vai ter só o culto no sábado, para não ficar muito pesado. Está no sábado à noite, depois no domingo aqui de manhã tudo de novo. Então, provavelmente, nesse final de semana, a gente vai ter o culto apenas no sábado à noite. E a ideia é que nós faremos ali no tempo principal, né? Nós estamos trabalhando para ser tudo pronto, o café, tudo colocado, para a gente poder fazer. Verdade. Não, é no dia 18. Sábado agora a gente vai pro parque, né, Raíssa? A Raíssa está movimentando lá no grupo de jovens para a gente estar indo pro parque, mas não é só jovens, quem quiser ir também. A gente está indo lá pro Alton Towers. Eu sempre me confundo com o outro, né? Alton Towers. A gente vai no sábado que vem, então tem que comprar já os ingressos para garantir. A gente tem, por enquanto, os lugares de quem confirmou lá no grupo já tá certos lugares. Se mais gente for, aí a gente tenta convencer a Júlia e o Márcio para ele também. Fernando, não, Fernando? O Fernando. Se eu andar no carrinho de uma montanha com você, Fernando. Vai começar. Não, vai lá. Sábado à noite, vai passar agora, Bom, então, amigo, Senhor, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado por esse culto. Que a graça maravilhosa do seu Filho amado e as duas consolações do Espírito Santo estejam conosco, com todos aqueles que estão aqui na terra. Tenhamos todos uma semana de vitórias, uma semana de bênçãos, e que o Senhor esteja conosco no barco, independente do que aconteça. Em nome de Jesus. Amém. E amém.